Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo aqui no canal do Sono Notícias. Um prazer aí rever vocês. Vocês já devem conhecer aqui da live das 19 horas ou dos outros conteúdos. Geralmente a gente tem esse fórum aqui, esse espaço aqui no canal para falar sobre bolsa, sobre ativos. Nosso grande foco são companhias de capital aberto, mas vocês sabem que eventualmente a gente traz outros tipos de conteúdo, conversamos com economistas, com outras personalidades do mercado, e hoje é justamente nesse sentido que a gente traz esse conteúdo aqui para vocês, para falar um pouco mais sobre um ecossistema aí do mercado de capitais e sobre a modernização desse setor e eventualmente até sobre alguns investimentos alternativos. E eu, obviamente, não vim sozinho para falar com esse tema, eu trouxe a Jéssica Mota, que é lá da Blocks, para falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Jéssica? Olá, Eduardo, tudo ótimo, e você? Brigadão, tudo ótimo por aqui também. Brigadão pela participação, brigadão pelo seu tempo aqui, por falar com a gente. E antes de a gente aprofundar um pouco mais no assunto, só peço para você explicar um pouquinho o que é a Blocks para o pessoal, né? O que vocês fazem, o que é esse ecossistema que vocês são, para quem está assistindo a gente conseguir ter um pouco mais de clareza sobre como é que é a companhia de você. Bora lá. A Blocks ela se posiciona como uma infraestrutura para o mercado de capitais. Então, nós temos tecnologia e avançamos em tecnologia para abranger todas as partes de uma emissão. Então, desde a originação das operações até a parte da estruturação, liquidação e depois o acompanhamento. Além disso, a gente tem um marketplace também, que são de ofertas, tanto de ofertas que já estão em distribuição, para que investidores institucionais, investidores varejo qualificado que tenham interesse possam se aprofundar naquele tipo de oferta, e também as ofertas que estão no que a gente chama de pilot fishing, né, que ainda não são emissões propriamente ditas, que estão naquela fase de interesse, de mercado. Então, o nosso core business é tecnologia voltada para o mercado de capitais, se for resumir. Perfeito. Perfeito. E em se tratando de como isso, digamos, para colocar isso um pouco mais na perspectiva do público, né? A gente estava trocando um papo sobre isso antes de abrir aqui a entrevista. Como que isso pode ser atrativo para os investidores? Tem oportunidades? Como é que vocês atuam nesse segmento para criarem oportunidades tanto para os investidores que querem buscar um rendimento, quanto para os empresários e a ponta que vai querer captar dinheiro junto ao mercado de capitais? Primeiro, para investidores, as emissões que a gente trabalha por conta dessa tecnologia, elas acabam sendo muito mais seguras, porque não são pessoas mexendo em planilhas que têm outras rotinas, então todo o fluxo é feito com base em algoritmos automatizados. Com isso, eu consigo entregar uma rentabilidade maior, né. Além disso, a gente tem um braço também de securitização, principalmente de securitizações que são distribuídas através da Resolução 88, que era chamada de crowdfunding, agora ela se expandiu um pouco mais depois dos recentes entendimentos da CVM. Então a gente tem emissões de CRI, emissões de CRA, que trazem uma rentabilidade maior para o investidor. E da ponta do empresário, a gente melhora a questão da experiência, né? Então, a partir do momento que você coloca tecnologia, os fluxos eles são mais rápidos, eles trazem retorno, o empresário ele consegue acompanhar tudo que está acontecendo com relação à emissão dele, porque muito do que a gente recebia de feedback de empresários é: "Ah, nunca mais eu quero falar de mercado de capitais, porque o cara some, aí surge depois de 15 dias, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei com quem tá, aparece um monte de gente". Então isso facilita muito a comunicação, a transparência, ele consegue saber o passo a passo do que está acontecendo na oferta dele. Perfeito. E você citou essa questão da resolução do CVM, né? A gente sabe que esse mercado teve algumas mudanças regulatórias nos últimos tempos, né? Acho que todo Bastante. mercado de capitais todo mercado vem se modernizando bastante, mas acho que, em específico, esse nicho, ele teve bastante coisa que foi alterada nos últimos meses, nos últimos anos. Eu acho que, às vezes, para a gente que cobre, que é jornalista ou que é um investidor que está ali mais vinculado ao mercado, olha um pouco na lupa isso, mas quem está um pouco mais ali acaba olhando menos para esse tema, né? A gente sabe que o tema regulatório ali é um pouco mais denso, um pouco mais maçante às vezes. Como é que Sim. você resumiria os avanços que a gente teve nesses últimos meses e como isso impulsionou o mercado nesses últimos tempos? Eu acho que a ideia da CVM, e isso ela vem reiterando em todas as mudanças regulatórias que ela trouxe, é trazer o nosso mercado mais próximo de mercados desenvolvidos. Então, ela
todas as mudanças regulatórias que a gente teve recentemente, da 88, da 160, que é de ofertas públicas, da 60, que é de securitização, 175 de fundos, é tentando se aproximar ainda mais de um mercado que já evoluiu mais, que já tem mais tempo de existência, que já passou pelos percalços que a gente também passou, né. Então, toda essa evolução regulatória, eh, a ideia é realmente expandir o mercado, né, melhorar a estrutura, trazer mais segurança para o investidor e fazer com que o mercado de capitais seja de fato relevante para a economia, né. Coisa que hoje no Brasil, se a gente for trazer dados, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente não está nem próximo, a gente não está nem 10% do potencial que a gente pode ter. Então eu acho que a ideia da CVM com essas alterações é justamente modernizar, e evoluir o sistema que a gente tem. Perfeito. E recentemente vocês, vocês até enviaram alguns dados para a gente, né, que mostram que o volume de emissões né, incluindo o CRIs, CRAS e vários outros títulos, eles foram muito grandes já nesse comecinho de 2024 e que eles têm sido relevantes nos últimos anos, né? Até, salvo engano, esse foi o melhor janeiro em muitos anos. Como é que vocês veem esses volumes de emissão nos últimos meses e se a gente tem perspectiva de quais que são as perspectivas para esse ano de 2024 que acabou de começar, né? Já que a gente está tendo uma taxa de juros significativamente mais baixa, né? Como é que vocês estão olhando o cenário para esse ano? Janeiro geralmente é um mês que a gente chama de mês morto no mercado de capitais. Nada acontece, as emissões foi aquela loucura em dezembro, todo mundo correndo para liquidar. E janeiro a gente tem uma baixa normal, porque a gente tem uma equipe aqui de dados, que é o Blocks Data, que faz esse acompanhamento. E aí janeiro realmente ele saiu desse normal. Ele foi um janeiro bem atípico. Então, se a gente for comparar no ano passado, a gente teve uma média de 60 emissões no mês de janeiro. Se a gente for pegar esse janeiro, foram 200, mais de 200 emissões, entre CRI, CRA, debêntures, notas comerciais e alguns fundos que a gente acompanha mais de perto, né. Então, eu acho que vem cumprindo um pouco das expectativas que todo mundo vinha falando no último trimestre, de que 2024 realmente a gente ia ter um crescimento muito grande do mercado de capitais. E janeiro ele veio confirmar isso, fevereiro está vindo também nessa mesma toada de aumento, eh, de você conseguir ampliar o mercado de capitais para ser de fato importante para o crédito. Porque o crédito no Brasil ele é muito concentrado no bancário, no crédito bancário, né? E o mercado de capitais ele tem, eh, ele pode ser muito mais relevante do que esse crédito bancário, e eu acho que o crescimento vem demonstrando isso cada vez mais. Perfeito. E justamente nesse sentido, a gente sabe que os bancos eles não seriam, digamos, não teriam capacity ou não teriam interesse em conseguir suprir tanta demanda de crédito como a gente tem, especialmente em vários setores, né? Infraestrutura, agro, a gente sabe que a demanda por crédito é muito grande, são setores que movimentam cifras muito grandes. Ah, Qual que é o grande diferencial que você diria que tem dentro do mercado de capitais e como que é a dinâmica de spreads para o pessoal entender certinho como que isso funciona. O mercado de capitais você amplia o escopo dos bolsos, né? Então você tem muito mais, uma oferta muito maior de crédito, porque você tem muito mais investidores, que querem acessar papéis e investimentos que sejam interessantes, né? E aí o spread as taxas que são definidas, elas são muito com relação ao risco da operação e as taxas que estão sendo praticadas no mercado. Então você não tem como comparar o que a gente chama de operações high grade, que você tem ofertas de emissores que já são conhecidos, que são auditados, e vocês têm na outra ponta os high yields, né, que são operações de mais risco, e dentro disso, dentro desse escopo, as taxas elas variam muito com relação à garantia, com relação a risco, tipo do emissor, tipo da oferta. Então, diferente do que você tem no mercado bancário, que é uma taxa, é um spread que já é meio que pré-definido e tudo vai para cima, no mercado de capitais você tem uma margem de negociação muito maior, porque tudo vai depender da estrutura da sua operação, e com isso você consegue ter operações muito mais vantajosas na ponta do empresário e também na ponta do investidor, que para ele também é atrativo. Então, se a gente for considerar, recentemente a gente saiu com uma oferta de um CRI, que foi distribuído através da 88, que a gente saiu com IPCA mais 12.
Para o empresário isso foi ótimo, porque as ofertas que ele estava tendo para essa mesma carteira era IPCA mais 15, então para ele foi super atrativo essa antecipação, então nos bancos o que ele ia conseguir era IPCA mais 15, e para o investidor também foi ótimo, porque foi uma emissão de CRI, então é totalmente isento, e você não vê ofertas de papéis quando você busca em corretoras de IPCA mais 12 hoje em dia, né? Então, eu acho que acaba sendo um ganha-ganha para os dois lados. Perfeito. Muito legal o exemplo que você citou. Até ele ia perguntar, tem algum outro exemplo aí nessa sua trajetória de blocos que você acha que seja pertinente citar, assim, do quanto foi relevante esse tipo de dinâmica, oferecer alguma operação, algum cliente, algum investimento, alguma emissão específica, você destacaria que foi muito relevante, que chama atenção aqui, evidencia esses seus pontos? Eu acho que como a gente trabalha muito nesse foco de small middle market, que é aquele tipo de público que para os bancos é atrativo, mas acaba sendo um pouco esfolado mesmo pelos spreads bancários, eles não são atrativos a casas muito grandes, então não são operações que para eles interessam trabalhar, porque eles têm um mínimo de operação que eles costumam, enfim, distribuir. Eu acho que todas as ofertas que a gente trabalha aqui, a gente, tem muito busca sempre essa vantagem, esse ganha-ganha para os 2 públicos. Então a gente teve essa história do CRI, a gente tem um outro CRA que está em captação agora, que também é de uma empresa que está começando, também bem small, mas que tem uma pegada na verdade é um CRA verde, porque eles trazem muito essa questão da questão ambiental mesmo no seu portfólio, então a gente saiu com um CRA verde, ele já tinha batido em outras casas, ninguém queria fazer, então e está tendo uma super aderência com o nosso público, com a nossa base, e está saindo super bem, a gente começou a captação na semana passada, então eu acho que a maioria das operações que a gente pega para esse público de small middle market, geralmente tem esse viés do ganha-ganha, ser bom para o empresário e ser bom para o investidor também. Perfeito. E em se tratando de cases específicos, né, acho que como você bem citou, vocês tinham essa coisa de o crowdfunding ser inclusive um termo mais forte na divulgação, tanto por conta da resolução da CVM quanto na empresa. Hoje você se impõe mais como um ecossistema, mas eu acho que desde a época do crowdfunding o que era relevante, e eu acho que o que chama atenção também, é a possibilidade de ter alguns investimentos mais alternativos, digamos. Eu me recordo que vocês tiveram no passado um investimento uma oferta que eram de cotas de equity da Sociedade Anônima de Futebol do Figueirense, que é um clube de futebol, né? Então, assim, você comprar equity de um clube de futebol é uma coisa que parece muito inusual para muitas pessoas. Que outro tipo de produto que vocês têm na prateleira que se assemelham a isso, que seria interessante comentar para o pessoal? Assim, que tipo de setores se atuam? Como é que é a diversificação de vocês? A gente atua basicamente nos setores que a gente chama de economia real, né, então imobiliário, infra, agro, e um pouco de startups. A gente, como você falou, são investimentos alternativos. Então, a gente tem na nossa base desde equity, por exemplo, em usina solar, que é um ponto muito forte que a gente trabalha aqui na Blocks, como a gente também tem aquelas operações mais conservadoras também, de CRI, CRA. Então, tudo vai depender do apetite de risco do investidor mesmo. Mas a gente já teve algumas aqui de equity, de festa de Réveillon, emissão de vinho, então isso abre portas, para realmente ter uma criatividade, né, que é interessante acho que para os 2 lados. Perfeito. E hoje vocês atuam com um range de operações de quantos milhões, mais ou menos? No crowdfunding até 15 milhões e através de oferta pública a média é até uns 150 milhões. Então a gente está bem Perfeito. nesse small middle mesmo. Perfeito. E como que, qual que é quais que são as perspectivas de vocês dentro do que você pode falar, assim, quais que são as perspectivas de longo prazo, da Blocks? O que que vocês esperam daqui para frente? Vocês já evoluíram a ponto de ser um ecossistema, mas vocês pretendem expandir esse range? Pretendem, tem alguma avenida de crescimento em específico que você gostaria de citar?
É que eu acho que essa avenida que a gente está trabalhando hoje, que é até 150 milhões, a gente já consegue ter muita margem de crescimento, porque são ofertas que o mercado costuma ou não olhar ou não ter tanta atratividade, né? Então a gente já abre um range muito grande de empresas que a gente pode acessar. Então, se a gente for pegar, menos de 1% de empresas acessam o mercado de capitais, e a grande maioria está justamente dentro desse escopo de small e middle, né? Então, eu acho que só atuando nessas, a gente já consegue uma avenida muito grande de trabalho. Lógico que eu acho que vem o caso de mais no futuro a gente trabalhar com large corporate, mas eu acho que nesse primeiro momento o nosso foco vai ser realmente o que a gente chama de economia real, né? São as empresas que realmente não estão naquele high grade, mas que têm um escopo muito bom de se trabalhar para o mercado de capitais. Perfeito, então. E antes de encerrar o nosso papo aqui, então, o que eu ia perguntar, quem quiser encontrar vocês, como é que acha aí nas redes sociais? Vocês têm site? Como é que fica mais fácil para achar o pessoal aí da Blocks? A gente tem o nosso site, que é o www.blocks.com.br, e nas redes sociais você pode seguir através do blocks.tech, que a gente encontra tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Perfeito, então era isso. Muito obrigado aí pela sua participação, viu, Jéssica? Obrigadão aí pelo tempo que você cedeu pra gente. Eu que agradeço, Eduardo. Precisando, estamos sempre por aí. Perfeito. E um brigadão também para você que está assistindo o vídeo, especialmente você que assistiu o vídeo inteiro. Faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui no Sul Notícias. A gente tem conteúdo todos os dias aí sobre o mercado financeiro. Então é isso. Deixe o seu engajamento aí embaixo aí para ajudar o nosso trabalho, o seu like, o seu comentário. Um abraço e tchau, tchau.